Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 33. Nesse 12, 33. Vamos lá? Todos encontraram? Amém? Se você puder se colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus em reverência. Essa não é a minha palavra, essa é a palavra que o Santo Espírito preparou para você nessa noite. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Repita comigo: pelo fruto se conhece a árvore. Agora, olha o que vem agora. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, olha que forte isso, irmãos. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha que forte. Você entendeu isso? Vou repetir para você. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Coloque a mão sobre a tua Bíblia, e eu quero pedir para a Valquíria fazer essa oração pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus, Pai, em sua presença, Senhor, nessa noite, pedindo que o Espírito Santo esteja presente aqui nessa palavra, Senhor. Pastor, vem para a nossa igreja, Senhor. Abençoa, Deus, a cada pessoa aqui nesse culto, cada família representada, que nós possamos estar aqui em reverência à palavra. Eu te peço nessa noite. Amém. Amém. A Valquíria teve uma experiência essa semana que ela não gosta nem de lembrar. Olha como está o mundo. Olha, eu vi lá, eu falei, nossa, ela estava, eu sentia o coração dela pesando. Ela estava na estação. Conta aí. Essa semana, sexta-feira, eu fui ao médico, fazer exame no rosto, as partes do chão, E aí eu fui fazer exame médico. Minha consulta era 10 horas. Eu cheguei na hora do consultório, eu corri, eu trabalhava no Botantã, e eu fui para a estação de Santo André. Quando eu cheguei na estação, e aí eu liguei um fone de ouvido para escutar o louvor, e no que eu fui para colocar o louvor assim, eu vi dois guardas correndo na estação. Aí eu cheguei no assalto, aí eu virei, a moça estava sentada bem na beirinha assim do trem. E aí daqui a pouco, quando os caras correram, ela se jogou. Na hora que ela se jogou, eu virei de costas. A única coisa que eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. Virei, fechei o olho e decidi. Aí a moça na minha frente, e ela gritava, eu quero morrer. E aí eu falei, misericórdia, Senhor, fechei meu olho. Aí a moça na minha frente falou assim, moça, pode abrir o olho, o trem já parou. Mas gente, o trem estava aqui e ela parou aqui. Foi assim, coisas, e ela ficou esticada. E aí os guardas pegavam ela e falavam, vamos moça, sai daqui. Ela, não, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui. E assim, o que mais me chocou naquela cena foi porque às vezes as pessoas estão no limite
que mais me entristeceu foi que não tem empatia. Porque as pessoas estavam filmando, estavam tirando fotos, sabe? Assim, ninguém foi lá conversar com a moça. E aí, eu não sei se era droga ou se era desespero, mas ela ficou esticada assim, e ela falou: eu quero morrer, eu quero morrer. Aquilo acabou com o dia. Eu fiquei mal, eu cheguei com as pernas mole no trabalho. E aí, quando eu cheguei contando para minha chefe, ela falou assim: nossa, menina, bebe água e tal. E aí, depois teve 2 demissões no meu trabalho. O RH mandou me chamar. Eu falei: misericórdia, Senhor, hoje é o dia. Falei: mas eu sei que o Senhor está comigo. E graças a Deus esteve comigo, era para renovar meu contrato. Amém. Glória a Deus. Uma boa notícia para mim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que para que vocês tenham um retrato de como é o mundo lá fora. Então, quando a gente está orando aqui, irmãos, a coisa é muito séria, não é brincadeira. E isso é uma pessoa que a gente nem conhece, eu nem sei quem é essa menina, nem a Valquíria que conhece, que presenciou, mas é assim que está o mundo, irmãos. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós. E o Senhor ouve as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, da árvore boa, do fruto bom, da árvore má e do fruto mau, esse texto aqui eu acho que não precisa de muita explicação. Esse texto é muito claro. É como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, né? A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Então, a gente não tem muito que meditar nisso, está claro aqui. Então a Bíblia diz: pelos frutos a gente conhece a árvore. No meu tempo tinha um termo que era papudo. Quem já ouviu esse termo? Aquele sujeito é papudo. E a gente até falava: ó, tá vindo o cara lá, ó, tá vindo o cara lá, bom de papo. O cara falava, mas o que ele falava você não podia dar crédito. Você não dava crédito, porque ele era papudo, ele era bom de papo. Quando ele falava e ele dava a impressão no falar que ele era o cara. Mas o que acontece? Quando você via o que ele fazia, você via que o cara não era nada daquilo, ele era só papudo. Então, uma coisa que a gente aprende é que não é o que a gente fala somente. A pessoa chega aqui, irmãos, eu já vivi isso. Eu já vivi coisa aqui da pessoa chegar aqui, paletó, gravata. Pastor, posso dar oportunidade? Eu sou pastor do céu, a pessoa chega aqui e era um glória a Deus, um reteté, não sei o quê, e todo mundo ficava, irmãos, maravilhado. Depois você ia saber que bicho que era. Uma igreja aqui do lado, aqui para cima, ali na rua da onde a Ju mora, teve 2 mulheres lá que entraram na igreja como se fossem profetisas. Irmãos, a igreja quase adorou as duas, deram um calote na igreja, subiu. Então não é pelo que fala, não é. O que se fala tem muita importância, a gente vai ver lá na frente, mas a gente não pode se deixar levar por aquilo que o outro está falando. A serpente falou com Eva, você viu o que deu? O diabo falou com Jesus no deserto, você vê o que deu? Nós temos que observar o que o outro está fazendo. Quem está entendendo isso? Porque aquele que é mau, aquele que é perverso, aquele que é cruel, aquele que é infiel, aquele que é pecador, a Bíblia chama do quê? Raça de víboras. Então lá no passado, a gente chamava de papudo, o cara que falava uma coisa, mas fazia o contrário. A Bíblia chama de quê? Raça de víboras. Aquele que fala, mas o que ele faz é completamente contrário daquilo que ele está falando. Tem palavras doces, tem palavras de fé, da glória a Deus. Canta, chora,
inimizade, produz ira, dissensões. Sabe o que significa Lúcifer? Anjo de luz. Então, tem aquele sorriso de anjo, tem palavras doces, mas quando você olha e vê o que está sendo produzido, aí você vê que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. E a Bíblia chama como? Raça de víboras. O papudo, que fala uma coisa, mas faz outra. Tem aparência de santo, mas vive em pecado. Uma hora ou outra, o coração se revela. E se revela cheio, muitas vezes, de ira, de mágoa, de infidelidade, de desobediência, de falta, de ausência de Deus. Toda vez que uma pessoa começa um ministério aqui na igreja, eu falo para essa pessoa: a gente só vai se conhecer quando a gente se desentender. Quem entendeu? A melhor coisa que você deve fazer se você estiver namorando é se desentender com seu namorado. Porque aí a boca fala que o coração está cheio. Entendeu isso? Se você tem lá funcionário, se você tem uma pessoa que trabalha com você, que você se relaciona, você só vai conhecer essa pessoa e ela só vai conhecer você quando você se desentender. Porque aí o coração vai ser colocado para fora. Aí você vai ver se a pessoa ama você, se ela tem cuidado com você. Muitos casais acabam assim, irmãos. Namora é uma maravilha, no noivado é uma maravilha, nunca brigou. Casa, na primeira briga, já sai aquela avalanche de palavra que desconcerta. Quem está entendendo? Amém. Entendeu isso? Quando o Alisson foi levado ao breve, eu falei para ele, quando ele estava chegando, eu falei para ele: a gente se está muito bem, gosto muito dele, é uma pessoa que está sempre trabalhando. Você também gosta? Olha, nós somos dois. Está vendo? Só que eu falei para ele assim: sabe quando a gente vai se conhecer? Quando a gente brigar, quando a gente se desentender, quando a gente chegar e confrontar um outro. Aí vamos ver se um tem paciência com o outro, se um é tolerante com o outro, se um argumenta, se não argumenta, ou se já sai no rabo de arraia, ou se já sai no mimimi, vira as costas, vai embora, não quer mais saber, ou se o pastor vai, então não quer mais saber. Quem está entendendo? Amém. É na atitude que você conhece uma pessoa. O homem bom não só fala o que é bom, mas você vê que o que ele produz é bom. Você olha para uma pessoa, irmãos, você vai conversar com ela, e é uma coisa legal, porque ela produz em você fé. Teve uma sexta-feira que nós viemos aqui no culto, né? Chegou aqui no culto, irmãos. Aí nós estávamos, eu e minha esposa, a gente estava cabisbaixo. Aí veio um casal. Irmãos, o culto mudou tudo. E esse casal começou a falar. E encheu a gente de fé, de confiança, de esperança, não é? Chorei aqui, irmãos. Minha esposa chorou. Porque as pessoas acham assim: pastor não precisa de colo, né? É um grande engano, né? Às vezes precisa, todo mundo aqui precisa de colo. Então acontece, às vezes, de que você vai falar com uma pessoa, a pessoa te coloca mais para baixo. Você vai falar com a pessoa ela critica, não é produtivo. Ela fala e não acrescenta o quê? Fé. Uma pessoa boa, ela acrescenta, ela produz fé, produz
alegria. Ela produz perdão. Às vezes você não está com vontade de perdoar. Quem já passou por isso? Não ter vontade de perdoar. Teve uma vez uma menina saiu lá de São Bernardo, e era no tempo do SMS, e ela saiu, e ela mandou um SMS: pastor, não vou mais na igreja. E olha, irmãos, ela tinha sido elevada a obreira, credenciada, ungida para ser pastora, ela foi ungida com o batismo do Espírito Santo, orando em línguas. Olha, irmãos, eu tinha sabe quando você fala, caramba, que legal. Aí chegou em dezembro, não vou mais, não quero mais ir, estou indo para outra igreja, estou indo para não sei aonde, tal. Aquilo me deixou tão triste. Porque a gente fica triste, sim ou não? Sim. Tem gente que fica triste até quando morre um gato. Quando o gato vai embora, imagina uma ovelha. Entristece esse coração, não só do pastor, da igreja. Fere a igreja. Por isso que às vezes a pessoa sai e vem pedir perdão para mim e fala assim: não pedir perdão para mim, você tem que pedir perdão para a igreja. Tem que subir no altar e pedir perdão. Perdão, Inês, de deixar você na mão. Perdão, Felipe, de deixar você na mão. Perdão, Lucinho, de deixar você na mão. Perdoa a igreja de deixar na mão. Perdoa, pastor. Você não tem que pedir perdão para mim. Aí, irmãos, tudo bem. Passou vários tempos. Um dia eu e a minha esposa almoçando num restaurante lá perto da minha casa, que a gente costuma. Quem entra? A figura. E eu estava assim, a Tani estava na minha frente, a gente estava almoçando e a pessoa entrou e eu falei: adivinha quem entrou? Aí ela deu uma olhadinha, aí a Tani produziu o que em mim? Olha só, ela olhou para mim e falou assim: é uma boa oportunidade de você se levantar, ir lá e dar um abraço nela. Eu falei: mas nem que a vaca russa em si bemol, a quinta sinfonia de Beethoven traz para frente. Ela falou: vai, tem que ir. Eu não sei se na tua casa é assim, mas quando a mulher fala tem que ir, ou não sabe. Sabe? Irmãos, eu posso falar uma coisa? A parte mais difícil foi levantar da cadeira. Aí eu fui. Cheguei lá, como você está? Aí dei um abraço. Eu vou te falar uma coisa: aquele abraço fez bem para mim. Quem entendeu? Amém. Você entendeu isso? Aquele abraço fez bem. Ai, irmão, tirou assim como se tivesse, sabe, você estivesse carregando um elefante nas costas. Você já carregou um elefante nas costas? Nunca, né? Nunca. Às vezes a gente carrega um elefante nas costas. É ruim demais. Mas naquele momento, até mesmo podia produzir o quê? Ira. Produzir o quê? Raiva. Então vamos levantar, vamos parar aqui. Não é? Não podia ser. Mas ela produziu o quê? Perdão. Então você tem essa capacidade de produzir no outro um fruto bom. Diga: eu tenho capacidade de produzir no outro frutos bons. Você entendeu isso? Olha que coisa gostosa, irmão. Amanhã é segunda-feira. Quantas pessoas você vai encontrar? E quando você encontrar essas pessoas, quantas pessoas que você vai poder produzir frutos bons? Por quê? Porque você é bom. E a pessoa que é boa, ela produz o quê? Frutos bons. Ela não produz adultério, fornicação, impureza. Ela não produz inimizade, ela não produz dissensão. Ela produz coisas boas. Produz amor, produz santidade, produz ânimo. Ela tira do seu tesouro
Isso é uma prática da vida cristã. Você sai daqui com isso escrito no teu coração. Você sai daqui com isso escrito no teu coração. Eu sou uma pessoa boa, então eu vou produzir frutos bons. E por que você é uma pessoa boa? Porque Deus habita em você. E Deus é bom. Se Deus que é bom habita em você, você é o quê? Bom. E vai produzir o quê? Coisas boas. Olha que lindo que é, irmãos. Não é nada mirabolante. Então, veja o que diz o versículo 36, e como é sério. Diz que haverá um dia, esse dia que não será dia da graça, mas dia do juízo. Haverá um dia em que seremos julgados pelas nossas palavras. 1 Pedro 3,9 diz o que? Fomos chamados para bem dizer. Amém? Mateus 7,19 é mais forte ainda. Presta atenção aqui, ó. Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É forte isso, irmão. Você consegue sentir dor no teu coração quando você ouve isso? Eu leio um versículo desse, irmão, meu coração estremece. Meu coração estremece. Porque diz aqui, assim, irmãos, que a árvore, ó, toda árvore que não produz fruto. Não diz isso. Toda árvore que não produz bons frutos. Não é só produzir fruto. Produzir um fruto estragado, podre, azedo, que não serve para nada. Não, o fruto tem que ser bom. Isso está lá em Mateus 7,19. E lá mesmo, no versículo 20, diz assim: pelos frutos me conhecereis. Quem entendeu isso? Então é o seguinte, a gente vai fazer um acordo aqui. Chega de papo e vamos começar a produzir. Quem entendeu? Olha, igreja. Peraí, você está produzindo o quê? Alguma coisa você pode produzir. Minha casa, meu casamento, minha família. Mas você está produzindo o quê? Os bons frutos. E é difícil, irmãos, olha para mim, é difícil. Eu vou te falar que é difícil. E não tem ninguém aqui que possa dizer que gente encardida é difícil de lidar. Porque eu tenho lidado com gente encardida. E é difícil. Mas a cada dia Deus vai fazendo o quê? Vai me dando estratégia. Deus vai me dando tempo. Você não vai com a cara daquele sujeito, mas Deus ele vai tratando. Agora você quer esganar, mas amanhã você já não quer esganar tanto, só esganar um pouquinho. No outro dia você já não quer nem esganar um pouquinho. Mas assim, não, só vou dar um tapão no meio da orelha. Mas tipo, passa aí, na outra semana você já não quer nem dar tapão na orelha. E eu sempre falo muitas vezes para as pessoas, lá em casa a gente sempre fala assim. Eu sempre falo, se eu tenho alguma questão para resolver, eu falo, gente, vai devagar. Porque você sabe como que eu sou. Então vai devagar comigo. Não, você tem que ir lá falar. Não, agora eu não vou falar. Porque você sabe como que eu sou. Primeiro dia do... Quem sabe disso? Diabo. Esqueceram? Diabo. Quando acontece uma coisa desagradável, como que é? Vou ensinar de novo, vocês esqueceram. Diga assim, primeiro dia. Diabo. Segundo dia. Carne. Terceiro dia, o Espírito Santo começa a ministrar. Então, quando acontecer alguma coisa, irmãos, para, porque o primeiro dia o diabo quer fazer a festa. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Você viu não sei o que? Para. Discutir com o marido, discutir com a mulher, para, não abre a boca, fica quieto. Discutiu na empresa, para, porque o primeiro dia é do diabo. Mas no segundo dia, ainda você não deve falar nada. Por quê?
Porque você ainda está na carne, você ainda está com carne, você está com mágoa, você ainda está errado. Mas no terceiro dia, o Espírito Santo começa a ministrar no teu coração. Aí você vai produzir fé, vai produzir perdão, vai produzir alegria, vai produzir amor. Porque quem aqui já falou que não devia e se arrependeu? Só 2, 3 só. Você já fez isso? Irmãos, isso é muito sério, principalmente dentro do casamento. Não, fica marcado, não fica? Você discute. Você discute e de repente você fala aquilo que não devia. Por quê? Porque estava no impulso e falou que não devia. E aquilo fica marcado. Aquilo fica marcado. Porque o primeiro dia o diabo faz a festa. Quem está entendendo isso? A Bíblia fala assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? A gente vem à igreja, não vem? E glória a Deus por isso. Nós vemos. A gente canta os louvores e louva e adora a Deus. Glória a Deus por isso também. A gente ora, a gente ouve a palavra. Glória a Deus por isso. Mas aí então termina o culto. Termina o culto. Teu louvor continua. Porque não é aquilo que, você viu o irmão lá, onde está orando em línguas, virou cambalhota, não sei o que tá, mas chega lá fora, irmão, não paga nem a cantina que comeu. Né? Aí aqui dentro, tem gente olhando e falando, nossa, irmão, pentecostal. E lá fora está o caloteiro desgrenhando, está devendo avô, está devendo natura, está devendo esfirra, está devendo, meu Deus. Quem está entendendo isso? Você vem e ora na igreja, o pastor fala, vamos orar. Mas e quando termina o culto? A oração continua. Você vem à igreja, você canta, você adora. Então a pergunta é a seguinte: os frutos permanecem? Então é uma coisa que eu digo sempre: ser crente na igreja é a coisa mais fácil, irmãos. Se eu pudesse, eu fechava aquelas portas lá e eu ficava aqui. Aqui não tem quem se joga na frente do trem. Aqui, fechava a porta e se alguém mexesse o saco, eu falava assim, manda embora. E ficava aqui, tocando o dia inteiro, a noite inteira, lendo a Bíblia, orando. Mas não é assim, irmãos. Ser cristão lá fora. A nossa oração, a nossa intercessão, o perdão, o amor, a alegria, lá fora, onde é difícil. Então, ser cristão no mundo é uma coisa difícil. E eu digo sempre, para os jovens, mais difícil ainda, que vivem num mundo, irmãos, que são contaminados pelo pecado. É difícil. Olha para a vida de um jovem. Olha para a vida do teu filho. Olha para a vida da tua filha. Você vê o que está produzindo. Se está produzindo santidade, ou se está produzindo as coisas do mundo, e às vezes até mundana. É difícil para um pai, sim ou não? É difícil. Conhecereis a árvore pelos frutos. E olha que interessante, para encerrar, para a gente orar. Jesus andava com pecadores, sim ou não? Sim. Jesus andava com comilões, com beberrões, até prostitutas. Jesus andava com ladrões. E o que acontecia cada vez que esse povo pecador se encontrava com Jesus? A vida deles era transformada. Por quê? Porque Jesus produzia frutos bons. Um exemplo, rapidinho, a samaritana. Jesus tinha dois caminhos, ou ele ia para cá, ou ele ia para lá. Só que os judeus não costumavam vir para cá. Por quê? Porque os judeus não se davam com as samaritanas. Então, eles faziam um caminho até mais comprido, só para não dar de cara. Quem aqui já atravessou a rua para não dar de cara com alguém que não gosta? Você entra no supermercado, está lá um encardido. Você fala,
fala, oh Jesus, tem misericórdia. Você via, atravessa a rua. Os judeus faziam assim, né? Os fariseus faziam assim. Não vou passar por aqui porque ali é samaritano. Jesus faz questão de ir até a samaritana. E Jesus senta no poço de Jacó. Mais que isso, Jesus senta e começa a conversar com a samaritana, que era mulher. Aí tem dois pesos. Era samaritana, era mulher. E nessa conversa, o que acontece? Jesus produz o que nela? Frutos bons. E essa mulher se torna uma missionária, irmãos, uma pregadora. Porque ela sai dali e vai para a cidade pregar Jesus Cristo. Olha que fruto bom. Quem está entendendo isso? Amém. Amém? Então todos se maravilhavam da sua sabedoria, das suas palavras, né? E tinham as suas vidas transformadas. Eu quero encerrar lendo para vocês o versículo que eu sou apaixonado. São muitos, mas esse em especial. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Grave esse versículo no teu coração. Grave esse versículo no teu coração. Se você fizer desse versículo a tua bandeira diária, você vai ver que coisa maravilhosa que vai acontecer. Mateus 5,16. Olha que coisa linda. Assim brilhe ou resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então a Bíblia está dizendo assim, ó, né? A Bíblia está dizendo assim, Bruno, resplandeça a tua luz. Está falando para a pessoa. Não é a luz de Jesus, assim, não é assim, que a luz de Jesus brilhe em mim, não é a tua luz. Resplandeça a tua luz, brilhe a tua luz diante das pessoas. Olha que coisa linda. Então é a tua luz. Você entra num lugar que tem escuridão, já começa a dissipar as trevas e o lugar fica iluminado. Para que, não é só chegar lá e estou brilhando, cheio da teixeira, purpurina. Não, para que vejam as vossas obras. A pessoa olha para você, ela vê a tua luz, mas ela também vê aquilo que você está fazendo. Olha só, vejam as suas obras. O filho faz muito isso, viu? Vocês que têm filho pequeno assim, eu tenho certeza que até quando era menor, falava até algumas coisas que o pai e a mãe falavam. Eu falei, não, você não aprendeu a falar, aprendeu com outro. Minha neta lá, eu faço assim, imita. Não é? Por quê? Porque vê e faz igual. Então as pessoas estão te vendo. Brilha com a luz. Vejam o que você faz, e aí é que entra a grande coisa. E glorifiquem o Pai que está. Olha que lindo, irmãos. O cara olha para você, o cara vê a tua luz brilhando, ele vê o que você está fazendo, mas não fala assim, o Alex, você é o cara. Não. Ele vê a luz, ele vê o que o cara está fazendo, e ele sai falando, Deus é maior, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Pela glória de Deus. Não foi assim com Naamã? Naamã olhou lá o profeta, afunda lá, não sei o que, quando ele sai de lá, o que ele faz? Ele leva um punhado de terra e fala, agora eu vou colocar esse punhado de terra lá, e toda vez eu vou dobrar meu joelho e vou glorificar o Deus único verdadeiro. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmão Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você produz frutos bons, porque você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa, porque o Deus que é bom, Ele habita em você. E os teus frutos são bons.
as tuas obras são boas, e aquilo que você produz é coisa boa. Aquilo que você produz na vida do outro é coisa de Deus, porque a semente do Senhor já foi plantada no teu coração. Amém? Recline sua cabeça em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu vou pedir para a Simara fazer essa oração para todos nós, para que Deus, Ele continue apostando em nós. Deus, Ele continue semeando no nosso coração as sementes boas. Se existe alguma coisa que você precisa pedir perdão, eu vou ser sincero com vocês. Olha para dentro de você. A Bíblia fala assim: examine o homem a si mesmo. Se existe alguma mágoa, algum rancor, se existe algum sentimento ruim, irmãos, lança fora isso. Isso não é bom, isso não vai produzir frutos bons. Vê onde está faltando alegria, vê onde está faltando fé no teu coração. Até mesmo nos pecados, né, irmãos? Pede perdão para Deus agora, se arrepende. Está em adultério, está em fornicação, está produzindo inimizade. Oh, meu Deus do céu! Está vivendo uma vida de impureza. Pede perdão para Deus agora e fala: não, Deus, o Senhor me escolheu para ser tua habitação, o Senhor é bom. Então eu quero produzir fé na vida dos outros. Eu estou no mercado, eu estou no açougue, eu estou lá, eu estou cá. Eu quero produzir fé, eu quero produzir alegria. Eu quero chegar na igreja e eu quero produzir santidade. Eu quero produzir essas coisas, Pai. Então limpa o meu coração, porque dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha igreja, onde eu estiver, eu quero produzir essa semente boa. Amém? Vamos orar então? Vamos apresentar diante de Deus. Sim, Deus bendito, Pai amado, Deus poderoso, Sua palavra hoje foi tremenda, encheu nossos corações, eu tenho certeza disso. Certeza que Sua presença aqui se fez forte em cada um aqui, Senhor. Que a sua unção, o seu poder seja sobre cada vida, Pai. Tenhamos, Senhor, uma semana levando a tua luz, Pai. Que possamos lembrar do que aprendemos hoje. Que se o Senhor habita em nós, o Senhor é bom, não podemos ser mal. Não podemos ser mal, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor nos escolheu para ser morada em nós. Então nós somos bons, porque somos escolhidos a dedo por Deus. Que a sua unção, o seu poder, a sua misericórdia, a sua luz resplandeça através de nós, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no supermercado, no açougue, na rua, que possamos ter empatia com o próximo e não deixar que as coisas do mundo nos contaminem. Senhor, que a sua unção esteja sobre cada vida aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por esse alimento maravilhoso, pela tua palavra que nos encheu. Tenho certeza que vamos sair daqui hoje transformados e repletos da sua luz, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor. Amém. Amém. Diga assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento me levanto. Esquadrinhas meu andar, meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Mais uma vez, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me sondas. Alexa, ali.
Transformadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, nos fortaleça, e a cada dia, Pai, nós possamos pender para o Teu Espírito e produzir frutos bons. É isso
que essa terra precisa, a nossa casa precisa, a nossa família precisa, nossos filhos precisam. Senhor, a tua igreja precisa, essa nação, o mundo precisa de frutos bons. Eis-nos aqui, usa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a tua graça, Senhor nosso Deus, Pai poderoso, o teu favor, que não merecemos, Pai, o teu amor, Jesus, revelado na cruz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos essa comunhão com o Espírito, Pai, todo o tempo, para sempre, em nossas vidas. É o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus, o teu amor, a tua graça e o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe e uma semana de bons frutos, irmãos. Amém.